segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá pessoal, aqui que está falando é o professor Ednei. Eu vou começar hoje trabalhando com o SQL Server, né? O objetivo da aula é criar um banco de dados para a disciplina de interoperabilidade e posteriormente nós vamos criar uma tabela onde eu vou colocar um atributo nessa tabela, só um atributo para servir como exemplo, e esse atributo ele vai estar com um tipo de dado que é do tipo XML. E nós vamos fazer a inserção desses dados XML no banco de dados. Só para vocês verem que o SQL Server, no caso, ele tem um tipo de dado específico para tratamento de XML. Vamos começar. Estou aqui fazendo a criação do banco de dados. Ele foi criado. Ctrl R para tirar essa área aqui de baixo. Vou entrar no banco. O banco já está aqui. E agora eu vou criar a tabela, né? Ela só de pessoa com dados normais. Então eu vou colocar aqui um código int, eu vou colocar identity para informar que esse campo vai ser nossa primary key. Vou criar o campo dados que vai ser do tipo XML, ok? Então olha lá, estou fazendo a criação da tabela. E agora nós vamos fazer a inserção dos dados dessa tabela. Então, para que eu possa inserir os dados nessa tabela, eu vou ter que usar um pouco de Transact SQL. Então, eu vou criar um código aqui para criar o XML atribuído a esse código e posteriormente nós vamos fazer o insert dele no banco de dados. Então, criada a tabela onde eu vou armazenar o XML, eu vou criar agora um Transact SQL, né? Para que eu possa criar um XML e inserir o XML dentro dessa tabela. Ok? Vamos lá. Ó, declare @t. Esse t será a variável que é do tipo XML, onde eu vou jogar nessa variável o XML que eu estou criando. E como é que eu vou fazer isso? Ó, set @t, ou seja, eu estou jogando na variável t, ó, igual, e aí eu vou abrir o campo de texto para eu trabalhar com o XML. Então, o que eu vou fazer de cara? Olha, eu vou criar a estrutura do meu XML. O meu XML ele vem de uma tabela de pessoas, e nota que eu já estou... eu não estou fazendo a declaração do XML, da versão, ou seja, o cabeçalho dele. Eu já estou fazendo a criação direto na área de dados. Então, esse meu XML é de pessoas. E a cada nova pessoa, eu tenho que abrir essa tag de pessoa, né?
Então, eu abro e fecho a tag de pessoa, ok? E aqui dentro dessa estrutura, eu vou colocar os atributos que eu vou informar para cada pessoa. Então, o primeiro atributo vai ser o ID, o segundo vai ser o nome, o terceiro vai ser a idade, e o quarto vai ser a cidade. Então, para cada atributo que eu criei, eu tenho que fechar ele. E depois fecho. Lembrando que a estrutura é muito parecida com HTML. Criei todos os meus atributos. Eu vou inserir, no caso desse XML, duas pessoas. Então, eu já vou deixar copiado e colado aqui a segunda pessoa, ok? Então, eu vou colocar lá o ID da primeira pessoa é 1. O nome será João. Idade 13. Cidade Volta Redonda. Vamos passar então para a segunda pessoa. O ID 2. O nome Júlia. Idade 17. E cidade Engenheiro Paulo de Frontin. Bem, eu só vou inserir dados no meu XML, né, de duas pessoas, né, o João e a Júlia. Então, eu vou ter que encerrar os meus dados sobre pessoas. E aí eu termino fechando aspas porque eu terminei o texto do XML todinho, ok? Bem, agora eu já posso passar para o código de inserção de dados. Então, ó, insert into pessoa XML. E aí eu vou inserir só o campo dados, porque o código ele é autonumerado. Values. E os valores que eu vou inserir estão todos na tabela T, na variável do meu Transact SQL aqui. Então agora para esse código funcionar, basta eu selecionar tudo e mandar executar ou apertar F5. Aqui, dados, uma linha afetada, né, os dados foram inseridos. Eu consigo, a partir de agora, selecionar os dados dessa minha tabela de XML. Então, olha lá. Select dados. Então, F5. Ó, selecionei. Esses dados, como eles estão vindo na forma de XML, eles viram um link para mim dentro do SQL Server. Se eu clicar nesse link, ele vai fazer a abertura para mim do XML. E aí eu consigo ver, olha, a tag pessoa, que ela é referente à tabela inteira, pessoas, né? Referente à tabela inteira. Eu consigo ver cada pessoa com seus atributos. Então aqui, ó, a primeira pessoa tem o ID 1, o nome é João, idade 13 anos, é de Volta Redonda. Se eu fechar aqui e abrir novamente a segunda pessoa, Júlia, 17 anos, engenheiro Paulo de Frontin, tá? Vou fechar esse link e é possível, vou dar um Ctrl R aqui novamente, é possível que eu consiga trabalhar com esse XML dentro do próprio SQL Server, tá? Não é o que a gente vai fazer, né? Mas eu, por exemplo, eu consigo fazer um select de uma informação dentro do próprio SQL Server para eu buscar uma informação específica é, do, do, da minha, do meu XML, ok? Então eu só vou dar um exemplo aqui para vocês poderem ver,
mas a gente vai finalizar essa informação por aqui, tá? O que acontece? Nós vamos trabalhar na aplicação. Então, eu estou mostrando via banco de dados como é que se insere dados de XML no banco, por uma questão de facilidade de, ao invés de você trabalhar com arquivos locais e ter que mandar arquivo de um local para o outro, você já pode deixar os dados gravados no próprio banco de dados, ok? E liberar esses dados via XML, por exemplo, com um web service. Então ele ficaria acessível a qualquer programa via XML, não precisaria fazer conversão de tipos de dados, né? Porque aí ao ter alguma plataforma específica que está importando esses dados via web service, você consegue fazer a transformação mais apropriada desses dados para a aplicação. Ok? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Vou fazer um pequeno teste aqui. Vou separar só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ó, declare, vou chamar de T mesmo, que é do tipo XML. Estou declarando uma variável T, que é do tipo XML. E eu vou jogar nessa variável T. Eu vou jogar o campo dados que está vindo da tabela pessoa XML. E aí eu vou aplicar nessa variável T uma consulta. Então, olha, eu vou aplicar na variável T, então select em cima da variável T, uma query. Nesse caso, a palavra reservada query, ela tem que estar em minúsculo, ok? Então, o que eu quero dessa query? Olha, eu vou navegar nela, ok? Então, olha, eu vou navegar. Vejo que o meu XML, se eu quiser, por exemplo, a idade de uma pessoa, eu tenho que navegar pela raiz, ó, pessoas, pessoa, idade. Então é o que eu vou passar aqui, ó, nessa query, ó. Pessoas, pessoa, idade. Ok? Então vamos testar aqui. E olha, ele gera, obviamente, como os dados vêm em XML, ele gera o XML para mim. Se eu abrir, olha lá, eu tenho selecionado a idade. Lembrando, né, que se a gente olhar o nosso arquivo XML aqui, olha, eu tenho o João de 13 anos e a Júlia de 17. Então eu consegui, ó, trazer. Não é dessa forma que a gente vai trabalhar, mas o exemplo tá válido só para vocês terem uma ideia de que é possível eu, dentro de um atributo XML dentro do banco de dados, eu já mandar para o banco um select buscando um dado específico. Eu prefiro particularmente trazer o XML inteiro para dentro da minha aplicação, ou seja, trazer o XML inteiro para dentro do meu jogo, transformar esse XML em um vetor de objeto para eu trabalhar com esse vetor de objeto. E é dessa forma que a gente vai trabalhar na disciplina, ok? Bem, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato e eu espero que vocês assistam e reassistam os vídeos da disciplina, tirem todas as dúvidas, né? E tenham bons estudos.